valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Rui Carlos Chagas. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Caros ouvintes, sou eu, Rui Carlos Chagas, estudando junto com vocês um pouco mais da doutrina espírita. Vamos ao editorial. Espinheiros. Nem se vidimam uvas dos abrolhos. Jesus. Anotação de Lucas no capítulo 6, versículo 44. O cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor, aturde-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho, dificuldades, tropeços, cipoás, ervas daninhas, e o Evangelho, com a propriedade de conceituação, elucida que não se pode vidimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absolvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas dos mestres, indispensável, pois enfrentar o serviço. Cristo encarnou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vidima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas, haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 27 anos. Até hoje foram produzidas 1.457 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, seja mais feliz. E como é que a gente se torna mais feliz?
adquirindo conhecimentos. Deus nos deu o atributo da inteligência. Se você está passando por qualquer situação perturbadora, use o atributo da inteligência. Investigue aonde há a falha. Isso porque nós somos espíritos em processos de evolução. A própria reencarnação, que é um ciclo na evolução do espírito, é um contínuo. Nós devemos entender, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Por isso, não acredite quando as pessoas disserem que você nasceu para sofrer, você está pagando algo. Que negócio é esse? Deus é bom. Como é que Deus vai cobrar de crianças espirituais? Não, tudo é o reflexo da lei que hoje a própria física e a astrofísica e tantas ciências já conseguem comprovar mesmo. Ação e reação, na linguagem popular, é o toma lá da cá. Então fez alguma coisinha, tem o seu reflexo. E agora, vai permanecer aqui? Que nada, Deus sempre dá oportunidades para nós consertarmos alguma coisa do passado e até mesmo da vida atual. E vamos à nossa primeira curiosidade, que nós sempre estamos trazendo aqui e reforçando. Você precisa conhecer o seu corpo de carne. Nem tudo é influência espiritual e também nem tudo são enfermidades orgânicas. Então, a gente tem que saber o que é do espírito e o que é do corpo. E às vezes o próprio corpo faz a sua leitura para consertar algo. Olha essa. O corpo libera aqueles espasmos durante o sono porque o coração parou de bombear sangue por um período curto. E com esse espasmo, o coração volta a bombear sangue novamente. Você está pensando que você está descansando totalmente quando dorme? Que nada. Parte do nosso corpo está renovando energias. Mas isso também é um alerta que pode estar acontecendo alguma coisa aí com seu coraçãozinho. Se você vê que tem essas dificuldades aí à noite, procure aí o médico aí, faça aquele check-up diário. Diário não, mensal, semestral, anual. Sabe por quê? A perspectiva de vida aumentou. Trouxemos há uns domingos atrás uma senhora de 120 anos aqui em nossa Belém, não, em nosso Pará. E sorrindo. Então vamos viver com muita saúde. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, por ele, Nonato França. Sim, sou eu, queridos ouvintes. Minhas saudações. Não fique triste. Procure o conforto que o céu dá a todos aqueles que se conformam e aceitam as dores com resignação. Se aquela criatura que você ama acima de tudo, mais do que a você mesmo, foi ingrata com você, não fique triste. Peça que o Pai a ajude e que ela se torne cada vez mais feliz. Entregue ao Pai todo compreensivo aqueles a quem você ama e ame-os você também. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Isso porque também os nossos expositores fazem algumas visitas a instituições espíritas e não espírita. De repente, pode haver uma instituição espírita perto de você e você não está sabendo, então fique antenado. Inclusive, o programa Terceira Chamada ele é reprisado no canal do YouTube da ADEPA. Então, se você é um seguidor nosso do YouTube, perdeu a edição passada, vá lá que está lá, inclusive a data, a edição referente, e assim
nós vamos fazer o nosso papel, dando continuidade, como diz o Rui Carlos, nossos estudos aqui à luz do Espiritismo. Um outro detalhe também é que algumas palestras, outros programas da DEPA estão também no canal do YouTube e Facebook. Então seja um propagador da boa mensagem. Compartilhe também alguns programas que você realmente viu que é muito oportuno outras pessoas escutarem. Isso porque também o seu algoritmo vai entender que você gosta daquela notícia. São justamente os recursos que a própria tecnologia nos dá. E o endereço eletrônico da DEPA é facílimo, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo da boa informação. Tá de férias? Tá, beleza. Tá na bucólica Ilha de Mosqueiro? Então por que você não vai fazer uma visita ao Centro Espírita que tem lá na bucólica Ilha de Mosqueiro, que é o Centro Espírita Caminho da Luz, que fica localizado a Padre Manuel Raiol 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Para ser mais exato, fica ali perto do cemitério lá da vila, final da linha mesmo do Mosqueiro São Brás. Então a Padre Manuel Raiol fica ali pertinho. Então você dá palestras públicas todas as sextas-feiras a partir das 19 horas. Também tem o Centro Espírita da cidade de Colares, que é o Bênção da Paz, que fica localizado na rua Curuçá, sem número, bairro Centro. Atividades quarta e sexta-feira, sempre às 19h30. Rui Carlos, teremos visita aí durante a semana a algumas instituições que você faz palestra? Sim, uma semana intensa, começa na terça-feira no estado de Damasco, onde nós vamos estudar as situações morais de cada um de nós, às 15h30. Depois, na quinta-feira, dia 24, nós vamos estar lá no Nível de Amor e Paz, falando sobre as características do profeta. No sábado, estaremos na Casa Espiritualista Apométrica, no Monte de Jesus e Maria, falando sobre a Porta Estreita, e encerrando o mês no domingo, no dia 27, falando lá no Voz do Consolador, na Cidade Nova, falando sobre como o homem moderno enfrenta as suas dificuldades. Todas essas informações vão estar gravadas no canal do YouTube que eu utilizo, @rui-p8m8w, que possibilita você compartilhar conosco deste estudo que a cada semana nós fazemos nas Casas Espíritas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita acessando os canais de comunicações digitais da DEPA, Instagram, Facebook, YouTube. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo Sintonia, O Caminho. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Não compreendi essa mensagem que tanto escutei. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. O que eu vivi era a resposta que eu tanto busquei. Não percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada
busquei. Não percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. É viver em paz, se não discutir, trabalhar mais, não desistir, fazer o bem, não maltratar, amar alguém e não magoar, e não magoar. E vamos a mais uma curiosidade: neurociência. Rapaz, o espiritismo é maravilhoso. É a ciência, é a ciência. Então você precisa entender o seu corpo de carne, você precisa entender você como espírito imortal. Porque tudo começa no princípio. O que é o princípio? O ser individual como espírito. Então, olha essa. Não deixe informações obsoletas e tristes no seu corpo de carne, certo? Faça logo a limpeza mental. Quando você está triste, sorria bastante. Seu cérebro vai entender que está bem e mudará a sensação de tristeza para alegria. É porque o nosso corpo ele é constituído de células que são seres vivos, mas que agem por instintos ainda. Eles não sabem na realidade o que seja tristeza, o que seja alegria, mas você como alma imortal sabe. Então aconteceu alguma coisa aí, o churrasco não estava bem hoje, a música não estava agradável, você ficou chateado, o cérebro vai entender que tem que ficar com essa informação. Não, tire logo, sorria, diga assim: olha, estava delicioso o churrasco, a música estava adorável. Então, para mudar, lógico, o do seu campo mental. E assim você não vai alterar outras partes do seu corpo. É isso ou não é, Nonato? É, né? Sim, com certeza. Beleza, então para você ficar mais animado, aí vem ele com a sua palavra de otimismo, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Expulse de seu espírito todas as lembranças tristes. Será que remoer os erros vai conseguir sarar o mal que já houve? Não. Quanto mais revolver em seu coração as tristezas do passado, mais vai sofrer, sem resultado nenhum. Dirija sua mente às recordações alegres, aos momentos felizes, aos fatos agradáveis do passado. Acenda a luz para que as trevas desapareçam. Tá vendo só? Conhecimento e palavra de otimismo casados. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 11 de julho de 2026. Morte de cães por suspeita de veneno geram revolta em Abaetetuba. Cerca de 20 animais foram encontrados mortos no município desde o dia 25 de junho. E protetores pedem investigação para esclarecer o caso. Autor, Júlia Marques. A suspeita de envenenamento de cães em Abaetetuba, no nordeste do Pará, tem causado revolta entre moradores e pessoas ligadas à proteção animal na região.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram alguns dos cães mortos boiando em um rio, situação que provocou comoção e indignação nos internautas. Segundo a protetora Beth, responsável pelo projeto Anjinhos da Beth, que fez a denúncia sobre o caso, até o momento cerca de 20 animais foram encontrados mortos em diferentes pontos do município. O primeiro registro chegou até ela no último dia 20 de junho. Após tomar conhecimento da situação, a protetora informou o caso à Polícia Civil por meio de um boletim de ocorrência registrado na superintendência do município. De acordo com ela, alguns tutores que perderam os animais também prestaram depoimentos. A suspeita de que os cães tenham sido envenenados levanta novamente o alerta sobre os casos de maus tratos contra animais. A crueldade contra os animais não é um fato isolado. Ela representa um grave problema social que exige fiscalização, políticas públicas eficazes e o compromisso das autoridades competentes, disse Beth nas redes sociais. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Abaetetuba investiga o caso. Qualquer informação que possa ajudar as investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo número 181. Vamos começar por você, meu querido amigo Nonato França. Nonato França, quando eu estava lendo essa matéria, sabe de que eu me lembrei dos javalis que estão atacando plantações lá para o sul, e dizem que a população de javalis está aumentando. E já houve, inclusive, a proposta da caça legal dos javalis para ver o que? Controle dos animais. Então veja lá. Existem pessoas que são preocupadas sim com a situação dos animais, mas aí eu vou pegar o que? A condição dos javalis. As pessoas buscam orientações jurídicas para que não fira o ecossistema. Então é feito todo um estudo. Agora vamos transportar aqui para Abaetetuba. Eu até entendo que pode estar tendo um surto de cachorrada na rua, mas é preciso matar, Nonato. Por que você... Alguém deve estar ouvindo. Alguém que apoia, não, tem que matar mesmo, porque tem muito cachorro na rua. Por que vocês não procuram órgãos competentes para dizer, olha, o que nós podemos fazer contra esse surto de cães na rua? Mas não precisa matar. Tem os órgãos públicos, tem as pequenas ONGs, as associações, alguma coisa tem que ser feito, mas não dessa maneira. Então, Nonato, o que falta para muita gente é o conhecimento, né? Da própria lei, acima de tudo, né? E como equacionar o problema. Esse problema de multiplicação aí, já tem, inclusive, estudos. Eu vou te dar um exemplo. Lá na Ilha de Mosqueiro, onde nós temos uma pequena casinha, tem uma cadela que todo mundo adora. Só tu vendo. Dizem que ela é a guardiã da rua. E aí, na semana passada, quando eu fui lá, e eu fiquei preocupado. Eu achei ela gordinha, sabe? Aí eu perguntei pro vizinho, vem cá, essa bichinha aí, ela vai parir, né? Ele, não, Douglas, o dono dela dá remédio para ela. Ele tem esse cuidado para justamente ela não dar cria e ficar solto na rua. Olha a preocupação do cidadão. Ela tem a liberdade, porque lá é na Baía do Sol. Então, mas ele sabe que ela gosta de ficar na rua, mas ele tem a preocupação de dar o devido remédio para ela não ter as suas crias e continuar vivendo. Então, são pensamentos, olha só, meu querido ouvinte, aí, são pensamentos que algumas pessoas não têm, mas não, prefere pegar veneno, vamos matar, não vai solucionar o problema. O que soluciona o problema é você sentar com a comunidade e conversar, não é, Nonato? Com certeza. Diante da sua colocação do conhecimento, me permite um acréscimo, a falta de sensibilidade. Sim, sim. Também. Porque se está no nosso convívio em sociedade, se já existem leis que protegem a estes contra nós, enquanto sociedade ainda um tanto quanto falta de esclarecimento e dessa sensibilidade que acabei de citar, eles não estão aqui à toa. E ninguém imagina, como um todo, o retorno que estes animais dão para nós.
mesmo que instintivamente, mas que tem uma relatividade conosco, seres humanos. Nós sabemos disso como espírita, não é mesmo, Douglas? Sim, sobre sim. isso. Mas não é esse o mérito da questão, é a violência da, digamos assim, da animalidade ainda no nosso instinto que prevalece ao ponto de fazer isso contra os nossos animais indefesos. Então a gente precisa ter essa sensibilidade junto com o conhecimento para ter um norteamento melhor sobre de como reagir com relação à questão da multiplicação e da vadiagem, né, que assim chamam, né, os cães vadios das ruas, que de certa forma eles têm uma certa agressividade por conta da sua natureza, ainda tanto quanto selvagem. Mas mais selvagem ainda é a nossa atitude, me perdoe, ser forte nesse aspecto de fazer com que a gente haja tanto quanto eles nesse instinto. E Rui Carlos, inclusive a própria UFRA aqui de vez em quando, nós estamos falando de Belém do Pará, ela de vez em quando faz as suas campanhas para a castração, fazer essas cirurgias, né? Eu acredito que quase todos os municípios têm esses institutos aí que ajudam. Então, sabe, Rui, às vezes a gente fica meio revoltado, né? Usa inteligência, meu amigo, minha amiga. Aí, sabe o que eu me lembrei? A preguiça. Eu vou ter meu tempo de ir atrás disso, daquilo. Se você não for atrás para resolver o problema de forma equilibrada, a polícia vai atrás. Moço, venha cá, vamos fazer uma visita e por lá vai você ficar encarcerado. Você quer isso para você? Então, né, Rui Carlos? É fazer a coisa direito para não dar esses transtornos todos para a própria sociedade, né? Sim, sem dúvida nenhuma, e isso me faz lembrar, né, a frase de Emmanuel, que o homem acorda no mineral, sente no vegetal, desenvolve os instintos do animal e torna-se um minal. Então o quarteto, até nós atingimos isso, o princípio espiritual. Tem gente que diz, eu sou uma borboleta. Não, ninguém é borboleta, nós somos o princípio hominal desenvolvido, a inteligência desenvolvida, mas evidentemente passada por todas essas 4 fases. Por conseguinte, antes de ser espírita, eu não entendia por que Francisco de Assis chamava de irmã pedra, irmã flor, irmã cachorro, irmã isso, irmã cobra. E você não vai ver um espírito superior metendo a cacetada na cabeça de uma cobra numa rua. Ele vai afastá-la com qualquer coisa, mas não vai matar o animal, porque justamente assim como Francisco respeitava e nos ensinava a respeitar os animais. Faz me lembrar de determinada ocasião em que ele foi chamado para tentar conter uma fera, que era um lobo, que estava devorando as coisas de ovelhas do povoado, inclusive atacando até pessoas, sempre à noite, e ele é chamado para tentar conter a fera. E ele não faz de rogado. Ele sobe até o alto de uma colina, no qual existia um local onde o lobo se escondia, e lá ele encontra o lobo. Então diz, o Francisco vai ser dilacerado pelo animal. E passar horas e o Francisco continua lá, e eles vão ver se vão só resgatar o resto mortal de Francisco. Só que quando eles chegam, o lobo está deitado nos seus pés, ele está acariciando a sua cabeça, mostrando o respeito que ele tinha pelos animais. Coisa que nós temos que aprender, porque o nosso princípio passou por lá. Volto a dizer que nós estagiamos, não somos. Mas precisamos para que aprendamos tudo do cosmos. Por isso devemos respeitar os nossos, aqueles que nos quais nos possibilitaram o início do nosso entendimento, no desenvolvimento do nosso princípio espiritual. Pois é, meu querido amigo e amiga, então vamos ficar antenados na própria legislação, nos próprios recursos que hoje a sociedade dá de forma gratuita para não cometer esses delitos, porque hoje em dia tem câmera para tudo quanto é lugar. Essas pessoas vão ser pegas, isso é fato, elas vão ser pegas. Mas você que está incomodado aí com a ninhada de gatos que estão aí pelo cima do telhado, a cachorrada que está na rua, ou converse com os proprietários dos pets, dos animais, ou vá buscar o órgão competente. Mas não faça tolices, tá bom? Não faça, porque aí você vai se estressar, vai ter inúmeros problemas. Recursos tem. Hoje em dia a internet, inclusive, ajuda sobre isso.
Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música e é com ela, Dona Onete Jamburana. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Se você quiser saber o que a jamburana faz, o tremor do jambu é gostoso demais. O tremor do jambu é gostoso demais. E o jambu treme, 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 treme. O tremor vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca e a boca fica muito louca, 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 muito louca. Com o tremor do jambu e o jambu treme, 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 treme. O tremor vai descendo, 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 descendo. E vem subindo, 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 vem subindo. Chega até o céu da boca e a boca fica muito louca, 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 muito louca, 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 muito louca, muito louca. Com o tremor do jambu, o jambu é um tempero gostoso que tempera o Pará. Onde tem tucupi, o jambu vai temperar. Onde tem tucupi, o jambu vai temperar. E o jambu treme, 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 vai baixando. Vai baixando, vai baixando, vai baixando. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, 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 muito louca, muito louca. Com o tremor do jambu, bato no tucupi. Tem jambu, tem jambu. Tem jambu, tem jambu. O arroz paraense. Tem jambu, tem jambu. Caldeirada do Pará. Tem jambu, tem jambu. O vatapá e o caruru, a gente feita com jambu. E o jambu treme, 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 treme. O tremor vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, 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 muito louca, 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 louca. Com o tremor do jambu.
louca até o céu da boca. E a boca tá muito louca. Louca, louca, muito louca. Louca, 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 louca. Muito louca, muito louca. Com o tremor do jambu. E vamos a mais uma curiosidade. Corpo humano, nós gostamos. Terceira chamada gosta que você se entenda como espírito imortal em mais uma passagem num corpo de carne. Então você precisa saber para poder cuidar do seu corpo. Olha essa coisa boba, mas que ganha dimensão. A coceira é uma expressão mínima da dor. É por isso que quando um ferimento está sarando, em vez de doer, ele coça. Então essa coceirinha é dor ainda tá dodói ali, então tem que cuidar, né? O Nonato acha graça. É verdade, Douglas, desculpe te interromper, mas eu me lembrei da coceirinha lá no pé, né? Na madrugada. Sim, assim, fica... no punho da rede, né? Quando a gente tem aquela frieirazinha, né? Vamos ficar de olho aí para a coisa não aumentar. Que, aliás, você falou em ferida na ponta do pé. Você sabia, Nonato, que tem muita gente perdendo os dedos do pé em função da diabetes, e começa por essas lindas coceirinhas, não é verdade? Então a gente tem que se cuidar, o corpo dá sinal de que algo não está bem, então vamos nos cuidar. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo, novamente com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Aproveite ao máximo os momentos de alegria para agradecer tudo o que tem recebido da bondade divina. Seja grato ao Criador e Pai, que lhe dá tantos ensejos de felicidade, e procure espalhar a maior alegria, o mais sadio otimismo com todos os que o cercam. A alegria é a saúde da alma, e o otimismo é a alegria de amanhã, bem aproveitada no dia de hoje. Espalhe alegria em torno de si. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos em sua ação por outros espíritos que queiram o contrário? E eis a resposta dos imortais. O que Deus quer tende a acontecer. Se houver demora ou impedimentos, é por sua vontade. Recentemente nós comentamos a esse respeito das pessoas que querem colocar poder
em outra pessoa, em outros seres. Poder absoluto só Deus o tem. Então tudo acontece justamente com a permissão de Deus. Gente, não vamos esquecer isso. Agora tem esse detalhe aí também na vida do ser humano. Você sabia que você é disputado mesmo por espíritos? Você é disputado. Ainda mais quando você é daqueles perturbados de carteirinha. Tem demônios espirituais. Não, esse aí é meu, não. Lá do outro lado tem briga por presa. Só que os anjos não brigam por você. Os anjos não. Mas espíritos inferiores sempre querem ter o perturbado ao seu lado. Por isso, tome cuidado com os pactos que você faz aí. Inclusive, semana passada, eu conversando com uma pessoa aí que buscou a ajuda do Lira, ela disse, me deu uma vontade de fazer um pacto. Aí, lógico, usando aí recursos aí, eu disse, menina, tu não sabes o que tu estás arranjando para ti. Tu tens que conversar com Deus. Então, Nonato França, eu achei interessante essa abordagem que Kardec coloca. Sim, tem espíritos que saem disputando alma aí, mas tudo acontece com a permissão de Deus, né, Nonato? Nós sabemos disso, todos nós, não é? Não é só os espíritas. Mas o que é interessante também é que os espíritos que dirigem o acontecimento da vida, não da nossa individualidade nem do nosso livre-arbítrio. Como você bem colocou aí, não é? Eles estão disputando no campo da ação nossa, mas sim, a responsabilidade é nossa primeiro. Então, os espíritos superiores que dirigem essas circunstâncias, tá certo? Até permitem que os, digamos assim, abre aspas, os maus que tentam nos, não é, sucumbir, que tentam nos tomar posse, no sentido literal, mas dominar a nossa vontade, eles permitem, porque Deus também o permite, e assim está no Livro dos Espíritos, para despertar em nós, tá certo? Aquilo que você bem coloca aqui, de vez em quando, as forças do contrário que nos ajuda a progredir. Então é muito bem essa colocação dessas circunstâncias, mas como diz o nosso Jesus, e o nosso irmão aqui vai reforçar isso, eu faço a vontade do meu Pai. Então, por isso ele foi um vencedor. Muito bem. E falando em Jesus, né, Rui Carlos, eu me lembro que Jesus também foi disputado, né? Quando ele passou 40 dias e 40 noites lá no deserto. Eita, rapaz, na realidade, né, Rui, nós somos os coisinha rica do Papai do Céu da natureza. Nós somos observados, mas entenda, saiba fazer a boa companhia mental. Através da sua... Olha, o Nonato trouxe aí nas suas palavras de otimismo a alegria. Então tem que ser alegre mesmo, tem que buscar a alegria para ter a boa sintonia, para que você tenha sempre ao seu lado bons espíritos. E permitir realmente que esses bons espíritos sempre nos intuam e eles nos deixam livre, como o Nonato falou, a respeito das nossas decisões individuais. Eles ajudam, mas sempre dizem, você quer? Eu quero, então pronto, então vou lhe ajudar. Agora, você não quero, faz birra, então te ferra. Só que eles não dizem isso, né? Não é isso mesmo, Nonato? O Nonato não, o Rui Carlos. Sem dúvida nenhuma, um adendo assim que eu gostaria de colocar, é minha opinião, com respeito às demais interpretações religiosas, e que a tentação de Jesus contida em Mateus, que ocorre depois do seu batismo, conforme as tradições, elas realmente, na minha opinião, não aconteceram, porque Jesus, um espírito de alta elevação, não precisava ser tentado. É uma situação para nós, cada um de nós. Vejam a primeira delas, nem só de pão vive o homem, que é a questão do nosso materialismo. A segunda, o exibicionismo, do cara se jogar do alto da torre para dizer que ele é melhor, muitas vezes não podemos. E finalmente a ganância, que nós praticamente temos em nós os três sentimentos. É interessante observarmos que depois que passa essa situação que o evangelista coloca, Jesus é servido pelos anjos que vêm auxiliá-los. Como disse há pouco o nosso irmão Douglas, os anjos não vão brigar por nós, mas vão nos auxiliar na hora devida. Mas devemos ter o cuidado para não sermos um Judas moderno. O que aconteceu com Judas? Quando ele descobre que acabaram de prender Jesus, condená-lo no Sinédrio, vão entregá-lo a Pôncio Pilatos, ele entra em desespero e vai ao Sinédrio devolver as 30 moedas. E o que é que os sacerdotes dizem para ele, os fariseus, os escribas, os saduceus, que o motivaram a entregar Jesus? E isso é contigo. Os espíritos também vão dizer isso para nós. E isso, como disse o Nonato há pouco, vai ser prova para a gente aprender a não mais quebrar a cabeça.
é termos o controle para evitarmos que os deslizes da vida venham a nos levar a desequilíbrios. Deus não quer o nosso mal, mas quer que nós executemos o nosso livre-arbítrio, acima de tudo, com serenidade, com equilíbrio e com lucidez. Muito bem, olha, vocês dois, como sempre, estão de parabéns, e a função do Espiritismo é essa, sabe? Fazer com que nós entendamos a nossa individualidade. Nós somos responsáveis por todas as decisões que tomamos. Influências espirituais existem, disputas por você existem, tanto material como espiritual existe, mas a decisão sempre é de você. Então, e essa decisão sempre terá o reflexo, é a lei, ação e reação. Então busque aí a boa sintonia através da sua alegria, escute as pessoas, mas saiba separar o bom e o ruim. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com ele, Nando Cordel, Paz pela Paz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, ante os testemunhos. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo
e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Ante os testemunhos. Segundo o Evangelho, na iminência de seu martírio, Jesus dirigiu-se ao Getsemane com os discípulos. Acompanhado de 3 deles, afastou-se um pouco para orar. Declarou-se triste. Pediu que vigiassem com ele e orou. Absolutamente tudo o que Jesus fez durante sua jornada terrena é pleno de significados. Ele é um modelo e guia dado por Deus à humanidade. Forte como nenhum homem jamais o foi por suas virtudes, mas ainda assim sujeito às intempéries da vida terrena. Em face do grande testemunho que se avizinhava, esse homem superior lançou mão de 2 providências. Primeiro, cercou-se de seus amigos queridos e partilhou com eles suas angústias. Segundo, entrou em contato com a divindade por meio da oração. No mundo, o homem está sempre às voltas com testemunhos. Em sua fragilidade, a cada instante é colocado à prova. Diferente de Jesus, pleno de pureza, bondade e sabedoria, o homem comum está sujeito às tentações e às dúvidas. Frequentemente se indaga a respeito de qual o melhor caminho a seguir. Hesita, sente-se fraco e teme não conseguir vencer as provações. Mesmo quando decidido, às vezes fraqueja ao colocar em prática suas boas resoluções. Essencialmente frágil, o ser humano não se debate apenas com dificuldades pontuais. Diariamente ele corre o risco de cometer pequenos e desnecessários equívocos. Não se trata de pintar um quadro desanimador, mas de ser realista. O bem é sempre possível, e ele invariavelmente ilumina e pacifica. Apenas por vezes, as tentações do mundo se apresentam bastante sedutoras. Nesse contexto, convém recordar o sábio exemplo de Jesus. Em sua grandeza, ele não abdicou de 2 sublimes recursos: a oração e a amizade. A oração coloca o homem em ligação com o divino. Faculta que ele receba salutares inspirações e se fortifique. O hábito de orar constitui um eficiente antídoto contra as loucuras do mundo. Mas nessa busca do alto, importa não esquecer os companheiros de jornada. As amizades sinceras aquecem o coração e reduzem as carências e fragilidades. É importante aprender a partilhar as próprias dificuldades e sonhos com algumas pessoas de confiança. Esse processo de narrar os conflitos íntimos a Deus e ao próximo faculta o autoconhecimento. Se algo parecer muito vergonhoso para ser partilhado com um amigo querido, é porque jamais deve ser colocado em prática. Assim, ante seus testemunhos diários, ligue-se a Deus e a seus amigos. Trata-se de uma valiosa estratégia para que vença a si mesmo e caminhe firme em direção ao alto. Pense nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vamos recordar um pouquinho nossas revelações no tempo e no espaço, onde nós falamos dos bons espíritos, onde nós falamos que Deus permite. Então, o momento da oração é aquele momento que nós vamos conversar com Deus. Papai do céu, vamos colocar o assunto em dia? Você precisa colocar a sua particularidade em dia com Deus. E olha, Jesus e o Espiritismo não coloca nenhuma dificuldade para você conversar com Deus. Olha o gesto simples: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê.
Veio o Espiritismo desenhando o mundo espiritual, o qual nós estamos cercados. Então, neste momento da oração, o qual o Terceira Chamada sempre colabora, convidando a todos a esse momento de paz, de reflexão. Tá chateado com alguém? Vamos limpar a mente? Também foi muito bem pontuado em todo o programa. Vamos limpar a mente, deixar as mágoas. Mas antes de... Como é que a gente deixa a mágoa de lado? Analisando o problema. E o momento da oração a gente analisa o problema. Papai do céu, realmente eu pisei na bola. Ou então, Papai do céu, realmente eu fui atingido, mas me ajuda a equilibrar a minha emoção. Então é para isso que serve. Então relaxe e siga o que Jesus falou. Ore por aqueles que vos perseguem e caluniam. Vamos orar mesmo. É difícil? É, mas não é impossível cultivar bons sentimentos. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nós já temos. Afinal de contas, nós já saímos da idade da pedra. Nós já temos uma certa intelectualidade. E veio Jesus nos ensinar como proceder em diversas situações, inclusive dentro da própria oração. E você pensa que está sozinho nesse levante? Que nada, olha quem vai nos acompanhar e está nos acompanhando sempre. Meu querido amigo, nesta reencarnação, meu pai, Manuel Lopes, minha mãe, Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias lá no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, Antônio Monteiro, o nosso querido amigo Palhaço Chantilly, personalidade dupla e alegre, o Góis e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice e Lúcia Vanderlei na Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Leila Terezo e José Carlos Martins, lá do Lírios de Amor em Paz, antenado, ligado, plugado aqui pela Rádio Clube do Pará. No Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca. Ore Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, sempre antenado, meu querido amigo Celso. Adeus e seu filho Hélio, também no Guamá. Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Eládio Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem de São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria. Sabe onde eles estão agora? Em Salinópolis, Pará, antenado pela Radiosnet. Eles moram aqui pertinho da RBA, na Angostura, mas já disseram: olha, Douglas, mandaram mensagem agora, estou aqui em Salinópolis. Tá certo esse José Antônio. Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curialtinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliane e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo, Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Nonato Cavalcante, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma e Rama. Para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas
acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos nós, nossos sentidos, a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos vossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. E se o mundo, com os seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinho, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Rui Carlos Chagas. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. Preocupe-se muito com o que os outros pensam e você sempre será prisioneiro deles. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor.